Estatística, definições iniciais. A média aritmética representa-se com um x com a barra superior. A mediana é um M maiúsculo com D minúsculo. E a moda, M maiúsculo com O minúsculo. E a amplitude. A média aritmética se dá através desta fórmula. A somatória de xi sobre n, onde este símbolo significa somatória, xi é cada um dos números e n é a quantidade de números. No exemplo, os dados 2, 3, 4 e 5, a quantidade de números é 4, logo n é igual a 4. A somatória, pela fórmula nós temos a quantidade de cada um dos números, 2 mais 3 mais 4 mais 5, dividido por n, que é a quantidade total de números. Logo, 14 sobre 4, a média aritmética, 3,5. A mediana. Mediana é o número que está no meio, ou a medida, na verdade a média, dos dois que estão. Por exemplo, nesse conjunto de dados que já está organizado, nós temos o número central, que é o 3. Então, este é a mediana, é o número que está no meio do conjunto de dados. Neste outro conjunto de dados, nós temos um número par de integrantes. Veja, são 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é o número que está no meio? Nós temos 2. Desta forma, procedemos a uma média simples entre eles. 3 mais 4 sobre 2. 7 sobre 2, 3,5. Logo, a mediana, 3,5. Outro exemplo de mediana. Exemplo 2. Veja os dados brutos. Aqui os dados, eles não estão organizados. Eles estão misturados. Então, vamos organizá-los. Colocando-os em ordem, nós temos aqui a sequência que vai até 10. A quantidade de números, n, nós podemos contar de forma direta. 1, 2, 3, 4, 5, faltou 6, 7, 8, 9 e 10. Né? Então, no total, nós temos apenas 9, porque não temos o 6. Desta forma, nós temos um conjunto ímpar de dados. Fica fácil de concluir que o número central, o número do meio, a mediana, é o número 5. Está aqui, MD igual a 5. A moda. A moda é o número que mais se repete até os 3 que mais se repetem. Desta forma, nós temos, nesse conjunto de dados, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Logo, a moda é 3, porque o 3 se repete. Nesta de baixo, nós vemos que os números 1 repetem 3 vezes. Logo, a moda é 1. Um exercício. Calcule a média, a moda e a mediana desse conjunto de dados. Vemos que eles já estão em ordem, começando do 43 até o 66. Primeira providência é contar a quantidade de termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Logo, n é igual a 10. A mediana. Se eu tenho 10, é um conjunto par, eu divido no meio das 5,
Então vai do 5 ao 6. Somo o quinto e o sexto elemento e subir, divido por 2. Logo eu tenho 53,5 é a minha mediana. A moda. A moda é o número que se repete. Nós percebemos que o único número que se repete no conjunto são esses dois, os 54. Logo a moda, 54. E a média aritmética simples é a somatória de todos os termos dividido pela quantidade deles. A quantidade é 10. Somando estes números, nós obteremos 529, dividindo por 10, 52,9. Desta forma, a nossa média aritmética simples, 52,9. Agora, um outro tipo de média, que é a média ponderada. Essa média, ela terá de diferença da outra, que se utilizará do peso. Então, vejamos a fórmula. X com a barra superior, indicando média, e o P minúsculo lateral direito, indicando ponderada, que será igual à somatória dos números vezes cada um dos pesos, dividido pela somatória dos pesos. Aqui está a definição de cada termo. N é cada uma das variáveis, ou seja, cada um dos números. O P é o peso e este aqui é o símbolo de somatória, símbolo grego. Vejamos um exemplo. 3 alunos, A, B e C, têm médias nos 4 bimestres, segundo a tabela. Aqui está as suas médias. No primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto bimestre. O aluno A, o aluno B e o aluno C. Nós vemos aqui que o aluno A começou muito bem e terminou com 0 no final. O contrário dele, o B, começou mal, melhorou, deu uma pequena queda. E o aluno C foi muito regular, começou com 5 e permaneceu até o final. Pela média simples, pela média aritmética, se nós tivéssemos uma média final sendo maior ou igual a 5, quais desses aqui passariam? É muito fácil. A média aritmética simples do aluno A seria 10 mais 9 mais 7 mais 0, que vai dar o total de 26, dividido pelo número n, que é a quantidade de termos, que são 4. 1, 2, 3, 4. Obviamente, 26 por 4 vai dar 6,5. Este passaria. Da mesma forma, a média do aluno B seria 4 mais 9 mais 7 é 20, dividido pelo número total, que é 4. Veja, aqui é 0, mas ainda assim é um termo. Portanto, 1, 2, 3, 4. 20 dividido por 4, nós temos uma média 5. Este também passaria. Da mesma forma, o aluno C, somando-se todos os 5, nós obteríamos 20. Dividido pelo número de termos, 1, 2, 3, 4. 20 por 4 também dá 5 e ele também passaria. Desta forma, todos os alunos passariam com a média aritmética simples. Porém, ao atribuir importâncias distintas para cada bimestre, são chamados de pesos, então. São as importâncias distintas, ou seja, cada bimestre terá um peso diferente. Veja só. No primeiro bimestre e no segundo bimestre, nós colocaremos um peso 1. No bimestre 3, o peso será 2. E do bimestre 4, o peso será 3. Para quê? Para que se dê mais importância ao final. Desta forma,
não causando desinteresse nos alunos, que já tiraram médias boas durante o ano e se desinteressam, chegando até o zero no final. Então, para evitar, coloca-se um peso maior no último bimestre e o aluno terá, sim, que tirar boas notas no final, senão pode não passar. Vejamos aqui. O aluno a média ponderada, XP, será o 10 multiplicado pelo peso 1, porque ele é uma nota do primeiro bimestre. Veja lá, o 10 é a nota do primeiro bimestre, o peso 1, logo nós temos 10 vezes 1. O 9 é o bimestre 2, logo, o bimestre 2 está aqui, o peso é 1 também, logo, mais 9 vezes 1. O 7 é uma nota do terceiro bimestre, o peso é 2, 7 vezes 2, mais o 0, que é uma nota do quarto bimestre, o peso é 3, logo, vezes 3. Obtemos, então, fazendo essa conta, 33 sobre a somatória dos pesos. Veja só, a somatória dos pesos. Quais são os pesos? Pesos são 1 para o primeiro, 1 para o segundo, 2 para o terceiro, 3 para o 4. Logo, 1 mais 1 mais 2 mais 3. A somatória de pesos é 7. 33 sobre 7, obtemos 4,71. Percebemos que o aluno A, embora tenha sido muito esforçado no início, 9 e 10 no início aqui, olha, 7, mas como ele zerou no final e o peso era maior, ele acabou obtendo uma média insuficiente e não vai passar de ano. Observemos agora o aluno B. Da mesma forma, notamos as suas notas 0, 4, 9 e 7. Lá está. 0 vezes 1, 4 vezes 1, 9 vezes 2, que é o peso 2, está lembrado? E 7 vezes 3, que é o peso 3. Com as contas, 43 sobre 7, porque aqui é a somatória dos pesos. Obtemos uma média de 6,14. Ele, que havia obtido uma média 5, agora já teve uma média maior. Por quê? Porque justamente ele teve um histórico ascendente de notas. Veja só, ele iniciou com notas baixas, mas se esforçou, obteve notas melhores. E foi gratificado por isso, porque houve um esforço durante o ano. Por outro lado, quem tira notas regulares mantém a sua mesma média. Veja só, no caso do C, a média aritmética seria apenas 5. E no caso da média ponderada, com todas as contas, obteremos também a média 5. Então, quem optar pela regularidade obterá também uma média regular, onde obtemos que as duas aqui são idênticas. E agora, quais passarão com a média ponderada maior ou igual a 5? Então, o B e o C. Veja lá. Agora vamos conversar sobre o rol. O rol nada mais é do que uma organização dos dados brutos. Os dados brutos se obtêm no campo com a pesquisa. E a primeira providência é organizá-los em ordem. Para tanto, como são muitos dados, e eles podem tender a ser muito mais, nós vamos utilizar de um artifício chamado plot. Ele é apenas um artifício facilitador. Nós poderíamos
localizar o menor e já ir localizando o próximo e depois o outro para colocar em ordem. Mas como são números diversos, nós podemos fazer uma passagem intermediária que não é obrigatória, mas que pode facilitar a organização desses dados, a construção do rol. A primeira providência é localizar o menor e o maior número. O menor número aqui, passando pela tabela, nós encontramos o 12. E o maior número, numa visão geral, nós encontramos o 32. Então, nós vamos ter números na faixa da casa dos 10 e na faixa do caso dos 30. E a gente divide desta forma. A gente cria grupos. Digamos, o grupo dos 10, o grupo dos 20 e o grupo dos 30. É apenas uma forma de organizar. Como é que funciona? Eu vou me preocupar agora apenas com o grupo dos 10. O que eu faço? Eu vou até lá em cima e vou passando de um em um. E o primeiro número que eu vejo que está no grupo dos 10 é o 14. Então, eu coloco o 14 lá embaixo. Eu continuo. O segundo número é o 15. Depois o 12. Você percebe que ele está lá embaixo. O 20 não faz parte. Olha aqui o 19. O 17. 15. 17. Seguindo o 16. Então, eu colecionei todos os números que eu encontrei que está na faixa dos 10. Da mesma forma, farei com a faixa dos 20. Veja só. Qual é a vantagem? Eu começo com o primeiro número e não deixo mais a sequência. Eu vou indo de número em número. Veja lá. O 20, o 26... o 28, 25, este eu pulo, o 23, segunda linha, este pula, 26, 29, 24, pula, 31 não, 17 não, pula, 20 sim, este não, não, 21, 22 e 28. Da mesma forma, com a casa dos 30, fica muito prático. Vem seguindo, olha aqui o primeiro, 31, vem seguindo, 31, outro e outro. Aqui estão colecionados. Vamos agora colocar em ordem a partir de cada um dos grupos. O que eu faço? No primeiro grupo, dos 10, eu localizo o menor, que é 12. Eu coloco ele lá, faço um pequeno risco em cima, para indicar que ele já foi utilizado. O próximo é o 14, risquinho. O próximo, 15, um risquinho. Vamos ver se tem outro 15. Tem outro 15, risquinho. Não tem mais nenhum 15. Passa ao 16. Um risco. 17. E ele se repete. 17 também. E ainda tenho aqui mais um 19. O processo é o mesmo. A diferença é que a quantidade de números é menor e é mais fácil de verificar. Eu posso contar agora a quantidade que eu tenho bruta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a quantidade final que eu obtive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fica fácil de conferir. A casa dos 20 é da mesma forma. E eu também posso fazer a contagem de todos eles. E depois conferir se o meu resultado final também tem a quantidade determinada de números. E a casa dos 30 já saiu quase automático, né? Já está organizado ali. E desta forma
eu facilitei então a construção do rol, me utilizando desse artifício facilitador que é o plot, que ele não é obrigatório, é apenas uma maneira de facilitar.